Quando a gente fala de romance, seja romance entre o casal padrão com duas pessoas ou romance harém com uma infinidade de waifus, eu acho que a gente pode chegar em consenso que ter um desenvolvimento é muito importante, obviamente, mas também é importante não ficar enrolando nesse desenvolvimento, porque tem muita história onde o autor vai criando barreiras atrás de barreiras para impedir esse avanço e dar uma prolongada nesse tema para acompanhar a história. E no caso eu quero usar isso para criar um novo quadro aqui para o canal. Eu já tinha algumas ideias de fazer um especial sobre algumas waifus marcantes dos animes e dos mangás, mas eu não sabia como colocar isso em prática. E é que entra esse meu amigo que fez essa sugestão para o canal, que obviamente eu agradeço muito pela ideia. Além disso, eu não quero que seja algo idêntico ao conteúdo do Mangalático ou do Caio Caralho. Claro, o tema e base será inspirado, mas é como o José falou, tem que ter o selo da adega de qualidade Eti, tem que ter esse selo. Então a ideia em si não é só falar sobre como conquistar o coração da cocota, como fazer os finalmentes, mas destacar sua ficha técnica tanto na sua beleza corporal, que é muito importante, como na sua personalidade também. Claro, tudo isso é bem subjetivo de cada um, e o que conta aqui é a minha visão a respeito. E a primeira a ser colocada na chapa é a Fubuki Azuma. Vamos começar com uma heroína de Mato Seirei no Slave que é muito querida aqui no canal da Adega Art. Com isso dito, temos duas possíveis rotas. Primeiro, a rota onde a gente é o protagonista, que consequentemente é a rota em teoria mais fácil. E segundo, a rota onde a gente reencarna como um NPC e começa do zero. Não temos habilidades, não temos favorecimento do roteiro, e a única coisa que temos é o conhecimento de já saber as informações desse mundo e dos personagens. Mas antes de irmos para as possibilidades de fazer o estudo biológico, né, YouTube? Isso é apenas o mais puro estudo biológico. É importante a gente saber quem é essa waifu suprema chamada de Fubuki Azuma. Essa personagem tem literalmente uma beleza natural de família. Ela não tem transformação, ela não usa maquiagem até onde eu sei, não tem nada externo que influencie essa cavalona de qualidade. E aqui temos a ficha técnica dela: raça humana, gênero mulher, aniversário 16 de abril, mas eu não sei exatamente a idade dela, aparentemente é mais de 38 anos. Cabelo azul escuro, olhos amarelos e trabalha para o corpo antidemônio, sendo uma chefe de unidade e caçadora de Shukis. Além disso tudo, ela é a atual chefe da família Azuma, uma família que preza muito pelos resultados no corpo antidemônio. A Fubuki já segue o padrão de heroína madura. Eu gosto de falar que ela é cavalona também, porque tem um volume muito grande em certas partes do corpo, em certas partes importantes para um eti. Geralmente esse termo de cavalona é associado para mulheres grandes e musculosas, mas eu prefiro abranger um pouco mais isso e não só ficar apegado à massa muscular. Fora que o cabelo dela também faz muito a diferença. É um cabelo longo que vai de liso para ondulado até sua cintura, além de ter uma franja que cobre o olho esquerdo. Então, na minha opinião, dá um charme a mais esse estilo de cabelo. A própria roupa do corpo antidemônio também ressalta bastante a beleza adulta. É tipo você ver uma policial que é muito bonita, que apesar do uniforme não ter sido feito para ressaltar a beleza corporal, é exatamente isso que ele faz, sabe? No geral, levando em consideração esses pontos, na minha opinião, ela é a mais bonita de Mato Seirei no Slave, mas vai de cada um, eu não quero desmerecer as outras heroínas também. Uma coisa que precisa ser levada em consideração nesse vídeo é a personalidade dela. Desde a primeira aparição, a Fubuki é descrita como uma mulher calma, respeitosa e ambiciosa, tendo muito orgulho da casa Azuma. Mesmo que ela seja muito rigorosa em algumas situações, como por exemplo nos treinamentos, no fundo ela se importa com sua família principalmente. A Fubuki tinha consciência do quão prejudicial era o método da Tobeira, para as gerações mais jovens. A Tobeira prezava pelos resultados que favorecessem o nome da família acima de qualquer coisa. Mas após a Fubuki se tornar a nova chefe da família, ela literalmente declarou que usaria o amor para lidar com os membros da casa Azuma, mostrando um lado mais compreensível e até mesmo amoroso, obviamente. Então, primeiramente, falando sobre a rota do protagonista, tecnicamente falando, esse é o caminho mais fácil, ainda mais sabendo que o Yuki não precisou de muito esforço para atrair a atenção dessa heroína. É como eu falei antes, a família Azuma preza pelos resultados e buscam sempre contato com pessoas que possam favorecer o nome da família. No entanto, apesar da Fubuki ter esse lado interesseira também, acima disso ela prioriza o amor entre os membros, ela prioriza isso. Então só o fato
fato do protagonista ter esse poder de escravo mais os deuses dentro dele, a Fubuki já entende o valor que ele tem, tanto que o Yuki já está sendo cobiçado por essa família. Elas aceitariam se casar com ele sem nenhum problema. A única exceção é Yatiro, né? Ela só vê o protagonista como um irmãozinho. Em resumo, o caminho deles seria o mesmo do início da obra, eu não mudaria nada. Mas a partir do momento que começa a ter as interações com a Fubuki, ele deveria demonstrar mais interesse na família Azuma. Ajudando a Himari nos treinamentos já abriria essa brecha para conversar com a mãe, que foi o que aconteceu no mangá, então não teria rota melhor do que essa que já existe. Com isso dito, é possível fazer os finalmente com a Fubuki, fazer o estudo biológico com a Fubuki? Eu não vejo por que não, levando em consideração que ela já participa de situações éticas com ele por livre e espontânea vontade, não seria um problema. Por ela ter 3 filhas, até pode ter esse papo dela ser casada, mas até o momento o estado civil dela é desconhecido. E por ter esses momentos românticos com o Yuki, eu duvido muito que ela se importe com o marido ou o ex-marido dela, eu duvido muito realmente. Além disso, levando em consideração que o Yuki teve um aprimoramento físico por causa dos deuses dentro dele, então levar uma sentada de leve não iria quebrar a bacia dele, isso é um fato, isso é um fato. Porque é importante ressaltar que a Fubuki tem uma força e resistência sobre-humana, então não é qualquer homem que aguentaria essa cavalona, mas o protagonista aguentaria. A porcentagem final de conquista nessa rota eu daria 99,9%, não é 100% porque talvez o autor ainda meta um migué que ela se importa com o marido ou ex-marido no caso, então é uma porcentagem de interpretação aceitável na minha humilde opinião, de estudo biológico no caso. Por outro lado, se você reencarnasse do zero em Matosei Reino Slave, sendo um homem e reencarnando do absoluto zero aqui nessa obra, sem favorecimento do roteiro, é realmente um grande problema, ainda mais sabendo que nesse universo as mulheres são mais favorecidas. Então, começando assim como um NPC, eu diria que tem 3 caminhos. Primeiro, dar um jeito de encontrar a Kyoka e testar a forma de escravo antes que o Yuki. Segundo, dar um jeito de entrar para a polícia, mais especificamente para o departamento de investigação do pêssego. Ou terceiro, ser um político relevante no Japão, como por exemplo o ministro de defesa. A gente tem que ter em mente que somente resultados vão atrair a atenção da Fubuki. Você tem que demonstrar ser uma pessoa que pode trazer algum favorecimento para a casa Azuma. Assim como eu já falei, eu não acredito que a Fubuki seja uma completa interesseira, assim como a Tobera, mas o melhor meio de atingir ela primeiramente é fazendo algo relevante em relação à dimensão do mato. E como você reencarnou como um homem, já sabemos que comer o pêssego e ganhar a bênção não é uma opção, isso não é uma possibilidade. Dentre essas rotas, no meu ver, a melhor seria você de algum jeito encontrar a Kyoka, seja durante a infância dela na vila de Oisawa, para criar um laço de amizade, ou tentar ser um zelador no corpo antidemônio. O problema que entra nisso é se você seria compatível com a habilidade de escravo, porque não sabemos ainda se o Yuki é único, se ele é especial. Por exemplo, se o Yuki só consegue usar esses poderes por ser uma possível reencarnação do Izanagi, então as nossas chances cairiam para o absoluto zero. O universo de Matosei Rei não tem muitos caminhos, é bem limitado, não nos dá muitas oportunidades de crescer o bastante para atrair a atenção da Fubuki. O melhor processo em ordem seria testar a forma de escravo com a Kyoka, e se desse certo aí sim você poderia ajudar a Himari e fazer ela mostrar resultados para a família Azuma. Isso já seria o bastante para atrair a atenção da Fubuki inicialmente. A partir disso, você teria que demonstrar interesse na família Azuma em cada treinamento em conjunto com a 9ª unidade, com a unidade da Fubuki. Então, no geral, é um caminho bem limitado se a gente não tiver um favorecimento do roteiro. No fim, seria possível fazer os finalmente com a Fubuki, fazer o estudo biológico. Eu acho que o principal aqui seria primeiramente você treinar muito seu físico e resistência. Se a gente tiver o mundo espiritual, se a gente conseguir a forma de escravo e tiver esse mundo espiritual, não seria um problema ter os aprimoramentos, assim como o Yuki. Mas se não ganharmos a essência da Kusetsu, então a nossa forma humana poderia se quebrar facilmente se a Fubuki sem querer usasse um pouco de força. Ela destruiria a sua bacia, facilmente. Então é possível, mas o recomendável seria você ficar por cima dela e não o contrário, né, nesse tipo de educação biológica. Chances de conquistar ela eu diria que uns 20% tá de bom tamanho, levando em consideração que a gente reencarna com as informações desse mundo, e se a transformação de escravo desse certo, fosse compatível, então seria meio caminho andado para atrair a atenção dela nessa rota.
No mais era isso, né? A porcentagem final de sobrevivência durante o estudo biológico seria de 100% sendo o Yuki sendo protagonista e 50% sendo um humano normal, porque dependeria da força imposta pela Fubuki e sua posição na hora do ato. Na hora do ato do estudo biológico, né, YouTube? Do estudo biológico. Porque se ela pode sair na mão com os deuses, então aguentar ela na hora dos finalmente requer uma capacidade física que supera os limites humanos, dependendo da posição, né? Dependendo da posição. No fim, o que a gente precisa, né? O que você precisa? Demonstrar confiança, lealdade para a Casa Azuma principalmente, não só para Fubuki, mas para todos os membros. Então, cumprindo isso, não seria um problema ter contato com ela. Por isso que eu falo que 20% tá de bom tamanho. Mas é isso, né? Deu pra dar uma brincada um pouco com essas informações e possivelmente esse quadro vai se adaptar melhor com o tempo aqui no canal. Mas por enquanto é isso. Obrigado pelo apoio, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima. Don't push